Imagine por um instante que você está num trem. Não um trem qualquer, mas aquele que passa por todas as estações do sucesso humano. Em cada parada, desce um nome famoso: Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller. Todos eles sentam ao seu lado, trocam uma ideia rápida e deixam uma pista. Napoleon Hill foi o cara que embarcou nesse trem, ficou até o fim da linha. E ao invés de só descer, ele resolveu escrever tudo o que ouviu nessa viagem para que ninguém mais tivesse que andar no escuro. O nome do bilhete dourado? Quem pensa, enriquece. E essa leitura não é só um passeio, é uma revolução que começa entre as suas orelhas. Hill não começa falando de dinheiro. Engraçado, né? Um livro que tem enriquecer no nome e não começa te prometendo um cofre cheio de moedas de ouro. Isso porque ele entende que o dinheiro é só um efeito colateral de algo bem maior. O poder do pensamento direcionado. E não é qualquer pensamento, não. É aquele tipo insistente, que te acorda antes do despertador, que faz você falar sozinho no banho, aquele que parece grudar na sua cabeça como chiclete em tênis novo. Quando você pensa com propósito, com clareza, com intensidade emocional, aí sim começa a ativar forças que estavam cochilando dentro de você, só esperando um chamado para agir. A primeira grande faísca dessa jornada é o desejo. Mas olha, não é aquele desejo mole, que aparece quando a gente quer que chova só para não sair de casa. É um desejo que parece febre, que queima no peito e não te deixa em paz enquanto você não faz algo a respeito. Hill conta que os grandes realizadores são aqueles que começaram com um desejo que poderia até parecer doideira para os outros, mas que para eles fazia sentido absoluto. O desejo, segundo ele, não é só querer algo, é se comprometer com aquilo como se sua vida dependesse disso. E às vezes, depende mesmo. Quando o desejo vira obsessão, e essa obsessão se transforma em ação contínua, aí temos uma receita poderosa que o universo simplesmente não consegue ignorar. Mas não adianta só querer. Se fosse assim, bastava desejar ganhar na loteria e pronto, milionário em um piscar de olhos. Hill sabia que o próximo passo era transformar o desejo em fé. E olha só, essa fé que ele fala não tem nada a ver com religião, mas sim com a capacidade de acreditar tão fortemente em algo que sua mente começa a tratar aquilo como se já fosse real. É o famoso acreditar antes de ver. Parece mágica, mas na verdade é pura programação mental. Quando você acredita profundamente em algo, suas ações começam a seguir esse roteiro invisível que você escreveu na sua cabeça. A fé não elimina o medo, mas te dá coragem para continuar mesmo com ele sentado no seu ombro sussurrando dúvidas. Para manter essa fé viva, entra em cena uma técnica que Hill defende com unhas, dentes e muitas páginas. A autossugestão. Pense nisso, como uma espécie de conversinha diária que você tem com seu próprio cérebro. Você vai lá, na frente do espelho ou mentalmente mesmo, e repete frases positivas, afirmações cheias de energia, como se estivesse reprogramando seu sistema operacional interno. Pode parecer bobo no começo, quase como falar com plantas, mas com o tempo você começa a perceber que o cérebro funciona assim mesmo. Ele acredita naquilo que é repetido com emoção. É o mesmo mecanismo que faz você decorar o jingle de um comercial que odeia, só porque ouviu 50 vezes. Então, por que não usar isso a seu favor? Hill também bate bastante na tecla do conhecimento, mas ele é claro em dizer que não. Está falando daquele tipo que você encontra empilhado em livros que ninguém leu ou que só serve para responder prova. Conhecimento, no universo de Hill, é aquele que tem utilidade prática. É o saber que resolve, que transforma, que move. E o mais bacana é que ele mostra que você não precisa saber tudo. Só precisa saber onde encontrar e, principalmente, como aplicar. Ele até sugere que, se você não souber algo, contrate ou se una a quem sabe. O mundo não precisa de enciclopédias ambulantes, mas sim de pessoas que sabem usar o que têm. E falando em se unir a outros, vem uma das ideias mais potentes e, talvez subestimadas do livro: o conceito de mente mestra.
Agora segura essa. Hill acredita que quando duas ou mais pessoas se reúnem com um objetivo comum, suas mentes se conectam de uma forma tão poderosa que formam uma terceira mente, mais forte, mais inteligente, mais criativa. É como se fosse uma fusão de cérebros, tipo Super Saiyajin mental. Esse grupo pode ser sua equipe, seus amigos, seu parceiro de negócios, qualquer conjunto de mentes alinhadas. A troca de ideias, o suporte mútuo, a vibração conjunta criam uma espécie de campo de força intelectual que ajuda a manter todos no caminho certo, mesmo quando o mundo parece querer empurrar para fora dos trilhos. Mas vamos ser sinceros. Querer, acreditar, repetir frases e ter amigos motivados não significa que a vida vai jogar flores no seu caminho. Hill avisa com todas as letras. Você vai fracassar. Isso mesmo. Vai cair, vai se frustrar, vai errar. E tá tudo bem. O fracasso, segundo ele, é apenas um teste do universo para saber se você está mesmo comprometido. A diferença entre os bem-sucedidos e os que ficam pelo caminho é justamente como eles lidam com o tropeço. Os vencedores aprendem, ajustam o passo e seguem. E aqui entra o ingrediente secreto que cola tudo isso: persistência. Aquela vontade de continuar mesmo quando parece que tudo está dando errado, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando só restou você, um plano, e a esperança balançando no varal. Agora, enquanto você estiver persistindo e batalhando, vai acontecer um fenômeno curioso. Seu subconsciente começa a entrar em cena. É como se você tivesse um assistente pessoal, invisível, mas altamente eficaz, que trabalha nos bastidores, ligando os pontos, processando as informações e criando ideias novas. Só que esse assistente só funciona direito se você alimentá-lo com os ingredientes certos: pensamento positivo, imagens mentais vívidas, convicção emocional. Se você ficar mandando medo, dúvida e reclamação, ele devolve confusão, paralisia e pessimismo. É justo. O subconsciente, afinal, é um reflexo do que você mais sente, não do que você diz que quer. E é nesse clima que surge o tal do sexto sentido, uma parte quase mágica do livro. Hill descreve como se fosse aquela voz interna que aparece quando tudo parece calmo, mas você sente que algo está prestes a mudar. É o estalo criativo, a sacada genial, a intuição certeira. Mas ele alerta: essa capacidade só aparece depois que você já passou pelo processo todo. Não é um atalho, é uma recompensa. Como se o universo dissesse: parabéns, agora que você treinou sua mente, aqui vai um superpoder extra para te ajudar. Claro que nenhum super-herói escapa dos vilões. E Hill é muito claro ao apontar os maiores sabotadores do sucesso: os medos. Eles vêm em várias roupagens, todos muito bem fantasiados. Tem o medo da pobreza, que te faz aceitar qualquer migalha. O medo da crítica, que paralisa sua criatividade. O medo da doença, que te faz ver sintomas onde não tem. O medo da perda de amor, que te prende em relacionamentos destruídos. O medo da velhice, que te convence de que é tarde demais. E, claro, o medo da morte, que te impede de viver. Esses medos são como fantasmas que se alimentam da sua atenção. Hill diz que o antídoto é simples: luz. Quando você ilumina esses medos, eles perdem a força. Quando você fala sobre eles, analisa, entende de onde vêm, eles encolhem até desaparecer. E assim, com todos esses ingredientes, Hill nos entrega um mapa mental, emocional, quase espiritual. Ele não promete atalhos, mas garante que, se você seguir esse caminho com comprometimento, vai chegar em um lugar muito mais rico do que o financeiro. Vai encontrar uma versão sua mais forte, mais confiante, mais viva. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, o dinheiro vira só mais uma das muitas conquistas que você pode alcançar. O mais poderoso do livro talvez seja essa ideia central de que o sucesso não é um privilégio de poucos, mas um direito de quem aprende a pensar de forma estruturada, positiva e orientada por propósito.
Rio não diz que vai ser fácil, mas deixa claro que vai valer a pena. Ele planta em você uma inquietação deliciosa, um fogo que arde no fundo do peito e que te faz olhar para sua própria vida e pensar: e se eu tentar de verdade? E se eu parar de esperar a sorte e começar a criar as minhas próprias oportunidades? E se eu acreditar mais em mim do que nos obstáculos que me cercam? E assim, de página em página, o livro vai te hipnotizando, te puxando para um estado mental onde tudo parece possível. Porque é mesmo. Rio é aquele amigo mais velho que não passa a mão na sua cabeça, mas te dá um empurrão carinhoso, na direção dos seus sonhos. Ele não vende ilusão, vende responsabilidade. E nesse pacote vem junto o melhor brinde: o controle sobre o seu próprio destino. Agora, se você chegou até aqui, lendo esse resumo como se fosse um romance de aventura, porque no fundo é mesmo, eu só posso te agradecer. Mas também vou te pedir um favor. Se essa mensagem te tocou de algum jeito, se despertou em você uma fagulha que seja de vontade de crescer, de transformar, de ir além, então não guarda isso só para você. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa dessa virada de chave. Porque quanto mais gente aprender a pensar como o Rio ensina, mais esse mundo vai mudar de dentro para fora. E pode apostar, quem pensa de verdade enriquece.